Erupção na Islândia? O vulcão está de volta. A situação na Islândia não está nada boa. A última erupção parou no fim de semana passado e sabemos que a Terra já começou a se elevar novamente durante a erupção, mas a curva foi mais suave do que o normal. Ela não estava aumentando na mesma velocidade que antes, quando o reservatório de magma raso sob Svartsengi estava sendo preenchido. Em eventos anteriores, tínhamos erupções que começavam a preencher o reservatório novamente. Durante a última erupção, ele estava sendo preenchido, e durante esta também, mas parecia estar perdendo força. As tubulações que alimentam o reservatório de magma raso do reservatório mais profundo estavam se solidificando, e a atividade estava diminuindo. O que está acontecendo? A Terra não apenas começou a se elevar novamente, mas está acelerando. E não só isso, o vulcão está indo além. A elevação da Terra está na mesma velocidade que antes desta erupção que acabou. Parece que tudo vai se repetir, e não vai acabar no verão. Vamos falar sobre isso neste vídeo, porque há algumas informações novas e interessantes. E, claro, temos a Universidade da Islândia, especialmente o Thor Thordarson, um vulcanólogo que eu admiro muito, mas que sempre está em desacordo com o escritório meteorológico da Islândia. Thor não estava 100% certo recentemente e ele discorda novamente do Met Office. Vamos falar sobre isso e outras coisas também. O que eles estão fazendo para se preparar para o próximo ataque? Foi por pouco dessa vez em Svartsengi, quando a erupção vulcânica estava no seu ciclo final, ela enviou uma saudação com uma explosão em direção a Svartsengi, em direção às muralhas de defesa e por cima delas. Tudo havia corrido bem, mas de repente, na primeira vez, a lava apenas rastejou sobre a muralha de defesa e não foi um grande problema. A mesma coisa aconteceu na erupção anterior, na muralha de defesa de Grindavik, na parte nordeste. Era lentamente, você sabe, a lava solidificada era empurrada para cima. Então, eles decidiram construir uma segunda linha de muralhas de defesa em Grindavik, caso a lava transbordasse. Mas, ao norte da cratera que estava em erupção, um pouco a noroeste de Silingafell, uma lagoa de lava estava se formando. Havia uma cachoeira fluindo ao norte de Silingafell em direção às muralhas de defesa. Ao longo das muralhas de defesa, ao longo da estrada de acesso à atração turística, a Lagoa Azul. Era bem sério. E então, a lava começou a se arrastar por cima das muralhas de defesa. E na segunda vez, você viu o tapete de lava preta ficando mais alto, mais alto, mais alto. Ele estava rastejando por cima da muralha de defesa, mas então, de repente, um buraco subterrâneo se abriu. E esta lava laranja avermelhada líquida fluiu por cima da muralha de defesa. Mas então, de repente, um buraco subterrâneo se abriu, e esta lava laranja avermelhada líquida fluiu por cima da muralha de defesa, se espalhando, não rastejando, fluindo e se espalhando por Svartsengi, dentro de Svartsengi, em direção à usina de energia e à Lagoa Azul. A usina de energia era a primeira coisa que seria atingida. Eles ficaram tipo, temos que fazer algo. Então, eles começaram a tentar, pela primeira vez, resfriar a ponta da língua de lava com água. Eles trouxeram bombas e caminhões de bombeiros. Estavam resfriando. Eles trouxeram tratores para colocar cascalho sobre ela e empurrar. Depois de tudo isso acontecer, depois de verem que o vulcão, a cratera, estava morrendo, a lava ainda estava vindo por alguns dias, ainda empurrando a lava que já havia saído, ainda empurrando e se movendo para frente. Ela não estava muito longe dos sistemas de tubulação acima do solo, dos sistemas de tubulação de superfície e das linhas de energia aéreas. Estava a pouco menos de 1 quilômetro de distância dos edifícios principais da usina de energia. Mas poderia ter atingido essas tubulações. Eles ficaram meio que, quando viram que o vulcão estava diminuindo, eles disseram, estamos realmente felizes que ele parou. E também o movimento para frente do restante da lava que estava saindo parou agora. Então, por enquanto, é um impasse entre os islandeses e o vulcão. Mas eles sabiam, e estão dizendo, que foi um risco muito, muito grande. Se a cratera tivesse continuado a entrar em erupção por mais tempo, e se tivesse enviado mais lava, seria um grande problema. As pessoas responsáveis também disseram, estamos tentando fazer o que podemos,
mas não podemos garantir nada. Em vista disso, há muitas discussões acontecendo, mas precisamos falar sobre essa elevação da Terra acelerada. Mas primeiro, vamos falar sobre o custo de todas essas novas medidas, porque eles ainda estão construindo, ainda estão trabalhando na muralha de defesa ao redor de Svartsengi. Eles pediram equipamentos, precisam de mais bombas de água, precisam estar muito mais preparados para a próxima rodada. Então, o que eles estão dizendo é que, por um lado, eles ganharam experiência valiosa com as operações de contenção da lava que realizaram com água e tratores. Eles dizem que as equipes de resposta conseguiram controlar o fluxo de lava sobre os diques que vieram de Silingafell, mas apenas porque a erupção parou. Temos que ser honestos aqui também. Então, eles querem comprar novos equipamentos por cerca de 450 milhões de coroas islandesas. Esses equipamentos são para resfriar a lava, como os equipamentos de resfriamento, e eles também podem usá-los caso haja incêndios florestais. Houve alguns incêndios florestais com as erupções, e alguns maiores, como os incêndios de musgo, porque está muito seco. A Defesa Civil ordenou isso. Eles ainda dizem que é cedo demais para dizer se o resfriamento da lava teve um grande efeito no sucesso geral de conter a lava, mas eles acreditam que está funcionando. Ninguém pode dizer com certeza se foi o resfriamento da lava ou se apenas o fluxo de lava diminuiu. O último é provavelmente mais provável. E o problema é que você não pode simplesmente dizer: vamos comprar uma bomba. Essas bombas, esses dispositivos que eles precisam, não estão disponíveis na Islândia. A Islândia é uma ilha, então eles precisam encomendá-los e depois transportá-los para lá. E isso é caro. Qual é a situação atual? Vamos falar sobre o que o Escritório Meteorológico da Islândia está dizendo antes de falarmos sobre o que Thor Thordarson está dizendo e o que ele está dizendo sobre eles. O Escritório Meteorológico da Islândia divulgou um comunicado à imprensa, dizendo que a elevação da Terra em Svartsengi continua com velocidade crescente. A atividade sísmica em Svartsengi e na série de crateras de Suður-Nejavegur é muito baixa, e poucos pequenos terremotos foram registrados nos últimos dias. Isso não é nenhuma surpresa, porque a erupção acabou, e o reservatório de magma precisa ser totalmente preenchido primeiro. A lava que está se movendo em direção ao lado norte de Silingafell continuou a fluir muito lentamente desde que a erupção terminou em 22 de junho, e eles acreditam que ela parou completamente agora. Eles estão dizendo que uma equipe do Instituto de Ciências Naturais e Levantamento Territorial da Islândia trabalhou nos dados que eles coletaram, processaram os dados e também o fizeram durante um voo de drone sobre os centros de erupção em 24 de junho. Esses dados lhes dão a conclusão de que o tapete de lava é realmente grande agora. Ele cobre uma área de 9,3 km². Você pode ver esta imagem aqui, onde você também pode ver onde as quantidades maiores estão. O volume também é grande, 45 milhões de metros cúbicos, mais do que o dobro da quantidade que eles pensavam estar no reservatório de magma raso quando a erupção começou. Ele foi reabastecido bastante do reservatório de magma mais profundo. Então, esse mapa mostra a extensão e a espessura do leito de lava que se formou nesta erupção. Esta erupção começou em 29 de maio, quase um mês. Você pode ver onde a lava se acumulou na lagoa de lava a sudeste de Silingafell. As áreas cinza mostram que a lava fluiu nesta área desde a primeira erupção, desde dezembro de 2023. Você pode ver que é realmente muito alto lá. Então, o vermelho mais escuro seria mais de 32 metros, mais de 100 pés. Então, temos aqui, basicamente, em Silingafell, essa área laranja. Acho que é entre 20 e 28 metros de altura. E, claro, onde a cratera estava é mais alta novamente, e bastante lava também fluiu para leste, mas não causou tantos problemas lá. Eles estão dizendo que podemos esperar pelo menos algumas semanas antes de chegarmos ao ponto de aumentar o estado de alerta. Bem, meus amigos, resumindo tudo, uma nova erupção é esperada na Islândia. Agora a pergunta que fica no ar é: será que essa erupção vai ser na usina geotérmica?
Me digam vocês, o que acham dessas informações e se realmente vamos ter uma nova e mais poderosa erupção lá na Islândia? Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados.